Boa noite, pessoal. Estamos começando o nosso segundo dia do nosso primeiro congresso online do curso de jornalismo do Centro Universitário Fluminense, Uniflu. Sejam muito bem-vindos, todo mundo que está entrando aí, a galera já está entrando, já está assinando aí. Ontem nós já tivemos duas palestras interessantíssimas, já eu falo delas, mas eu, em nome do curso de jornalismo do Centro Universitário Fluminense, em nome do Uniflu, eu abro os trabalhos aqui nesse segundo dia desse primeiro congresso online. Quero começar agradecendo ao curso de jornalismo do Uniflu, agradecendo ao Centro Universitário Fluminense por essa oportunidade de estar mediando esse primeiro congresso online, essa palestra sobre o jornalismo regional em mídias sociais. Gostaria de agradecer, de parabenizar o Uniflu, né, por essa iniciativa, nesse momento em que todo mundo está em casa. Eu sei que para a galera que está começando, né, está saindo da adolescência, entrando ali na parte adulta com 20 e poucos anos, é complicado ficar em casa, sempre gosta de sair, mas neste momento, às vezes é um tempo para poder a gente parar e aprender um pouco mais, né? E o Uniflu está dando essa oportunidade de adquirir conhecimento. Então, parabenizar aí o Uniflu, ao curso de jornalismo, que está aproveitando a tecnologia para poder unir as pessoas. E pessoas, às vezes, ao mesmo tempo que ela distancia quem está próximo, ela aproxima quem está longe. E nesse momento a gente vai poder ampliar nossos horizontes e saber sobre a realidade de outras regiões do nosso país. A nossa convidada de hoje, a Liana. Deixa eu falar um pouco sobre as palestras de ontem. Ontem tivemos o professor Vitor Hugo Berenger, junto com o fotógrafo e filmmaker para YouTube, Luiz Paulo Júnior, o LP. Eles falaram sobre produção de audiovisual para o YouTube, né? E depois o professor Júlio Tinoco, com o repórter de esporte de O Globo e autor da coluna Dinheiro FC, o Igor Siqueira, falaram sobre o tema do futebol do interior aos grandes eventos, né? Duas palestras interessantíssimas, muito boas as duas, com participação de muita gente, todo mundo participando, mandando pergunta, e é para isso. Antes de começar a falar do currículo da Liana, que já está com a gente, agora quero mandar um recado para você que vai querer o certificado, né, de participação desse congresso online. Você deve mandar um e-mail para jornalismo.corduniflu@gmail.com, informando seu nome completo, identificação do seu perfil no Instagram, instituição a qual você pertence e um print de pelo menos 4 lives aparecendo o perfil do interessado, né, no certificado, né, no caso o seu perfil. Então você manda um e-mail para jornalismo.corduniflu@gmail.com. Lembrando que daqui a pouquinho também, às 8h30, tem outra palestra interessantíssima sobre o tema Mulher no Mercado do Jornalismo Esportivo, mediado pela Camila Póvoa, que é jornalista formada pelo curso de jornalismo do Uniflu, repórter e produtora de esportes do grupo Terceira Via. Ela vai mediar a palestra da Amanda Kestelman, do Grupo Globo, repórter do Grupo Globo. Então, não perca também daqui a pouquinho, às 8h30 da noite. Boa noite, Liana, tudo bem? Boa noite, Sávio. Você está me ouvindo direitinho aí? Tô sim, tô ouvindo direitinho. Tá, eu coloquei um microfone aqui para ficar melhor, então, bom testar, né, para ver se está todo mundo acompanhando bem. Tá, tô conseguindo ouvir bem, né? Ontem o Vitor Hugo, né, descobriu, e tava até passando para o pessoal, que quando, para poder a live ficar estável, né, a galera tinha que soltar os coraçõezinhos aí, então o pessoal que está assistindo aí, se tiver travado, se não estiver constante a transmissão, é só ir apertando os coraçõezinhos aí para poder a transmissão ficar estável. Tem gente falando que a imagem está travada, mas daqui a pouquinho vai destravar. Enquanto isso, deixa eu passar o currículo da Liana, que vai conversar com a gente sobre jornalismo regional em mídias sociais.
A doutora Liana, ela possui graduação em Comunicação Social e Jornalismo, né, pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciência da Comunicação pela Universidade de São Paulo. A doutora Liana trabalhou na Unib ABC em Santo André entre os anos de 2000 e também 2000 e 2002, na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, de 2001 a 2008. Atualmente, a doutora ocupa o cargo de professora adjunto na Universidade Federal do Tocantins. É professora de mestrado em Comunicação e Sociedade do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Tocantins. E também lidera o grupo de pesquisa em jornalismo e multimídia. Tem experiência na área de comunicação com ênfase em jornalismo, atuando principalmente nos seguintes temas: ciberjornalismo, jornalismo multiplataforma, jornalismo hiperlocal, narrativas jornalísticas e mídias sociais. E eu tenho também a alegria, né, de poder estar participando, né, mediando essa live, essa palestra, porque a Liana foi uma das referências bibliográficas para a minha monografia Jornalismo Digital, o uso dos recursos da web para gerar notícia de proximidade, monografia que eu fiz com o Jonathan Reis no ano de 2017. Enfim, com esse extenso currículo, Liana, eu passo a palavra para você agora, para poder passar dessa apresentação inicial. Boa noite, seja bem-vinda a esse segundo dia do primeiro Congresso Online de Jornalismo do Centro Universitário Fluminense Uniflu. Liana. Boa noite, Sávio. Antes de eu fazer aqui os agradecimentos, né, eu vi aqui algumas pessoas falando que a minha imagem estava travada, e aí eu não sei, queria saber se já melhorou, se já está tudo estável. Tem como vocês me darem um retorno aí? O pessoal está falando que está congelada ainda a imagem. Isso. Então, será que é alguma coisa relacionada à minha internet? Provavelmente sim. Pessoal, a minha imagem está travada? Não, a sua está perfeita para mim. Provavelmente, então, é conexão. Bom, eu coloquei aqui no... Deixa eu tirar o Wi-Fi. Enquanto isso, enquanto a Liana vai se preparando ali, trocando a internet para poder a imagem rodar legal, né? Eu lembro você do certificado, né? Você vai ter que mandar um e-mail para jornalismo.corduniflu@gmail.com, informando o seu nome completo, identificação do seu perfil no Instagram, instituição que pertence e também um print de pelo menos 4 lives aparecendo o perfil seu para você aí conseguir o certificado. Agora sim, a transmissão da Liana já está melhor, né? Liana, boa noite, seja bem-vinda a este segundo dia do primeiro Congresso Online de Jornalismo do Centro Universitário Fluminense. Liana. Eu vou fazer o seguinte. Ela acabou saindo. Daqui a pouco ela vai mandar o convite para poder entrar de novo, como o pessoal tem falado aqui, para poder sair e entrar de novo. Já mandou a solicitação aqui. Lembro também que daqui a pouquinho, às 8h30, tem mais uma palestra sobre a mulher no mercado do jornalismo esportivo com a Camila Póvoa e também com a Amanda Kestelman. Sim. Bom, agora, acho que não deu problema não, né? Não, para mim está travado aqui ainda, está carregando a imagem aqui ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falando, né, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, e aí você vai mostrando os slides, enfim, não sei o que está acontecendo, né, em relação à internet, mas vamos tentar aqui fazer o melhor que a gente pode, né. Primeiro quero agradecer a Jaqueline Deolindo, né, por ter feito o convite,
para participar desse evento. Quero agradecer a Simone Barreto, né, a coordenadora do curso, também por ter aceitado a minha participação, e claro, você por estar fazendo aqui a mediação dessa apresentação aqui. Então, eu vou falar para vocês um pouco, né, do jornalismo regional em mídias sociais. Então, como você bem destacou aí na leitura do meu currículo, eu trabalho aqui na Universidade Federal do Tocantins, e a minha pesquisa, ela vai muito para esse lado de investigar os veículos aqui do Tocantins. Então, aqui junto com o grupo de pesquisa, a gente tem desenvolvido uma série de investigações sobre os jornais impressos, sobre as rádios, sobre os sites, e criamos até um mapa, né? Fizemos um mapeamento, né, da mídia aqui no Tocantins, que a gente está sempre procurando atualizar esses dados. Mas, falando especificamente desse jornalismo, né, regional, então, no próximo slide, o que eu quero destacar aqui nessa apresentação? Primeiro, os questionamentos que motivaram essa pesquisa. Depois, vou falar um pouco, né, sobre o conceito e a classificação das mídias sociais. Em seguida, destacar os principais apontamentos sobre o jornalismo regional. E, por fim, eu vou apresentar os resultados, né, sobre essa pesquisa que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. Então, no próximo slide, a gente tem, né, pode passar também o próximo. Quais foram as questões que a gente, assim, percebeu, né? Quais foram as perguntas que nos motivaram, que nos levaram a pesquisar sobre as mídias sociais dos veículos aqui no Tocantins? Então, a primeira pergunta os veículos jornalísticos localizados aqui no Tocantins têm utilizado essas mídias sociais para auxiliar na difusão de suas informações? Então, essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi: quais são as mídias sociais mais utilizadas? Então, esses veículos, eles costumam utilizar essas mídias sociais, mas quais são essas mídias que eles utilizam? E a terceira pergunta é: de que forma os veículos têm utilizado, então, essas plataformas? Porque nós, como usuários, a gente acaba utilizando todo dia, né, as mídias sociais. Claro que a gente sempre tem a preferência por uma plataforma em relação à outra. E como a gente não tem muito compromisso enquanto usuário normal, a gente publica, a gente posta aquilo que nos convém, que a gente gosta, que a gente acha interessante ou engraçado. Agora, no caso dos veículos jornalísticos, é claro que eles têm um compromisso, né, com o seu público. Então, eles têm que adequar esse conteúdo, não só à plataforma que eles estão postando, mas também ao tipo de informação que eles querem passar, né, para as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar assim, bem claro é que uma plataforma é diferente da outra, as características são diferentes e a gente tem que adequar o material para essas plataformas. Então, um conteúdo que eu preparo para ser postado no Facebook, ele deve ser adaptado para ser publicado no Twitter, depois para ser publicado no Instagram e, claro, consequentemente no YouTube. Então, dificilmente você vai poder repetir, digamos assim, o formato. Você pode até repetir a informação, mas o formato, a narrativa, você vai poder trabalhar melhor respeitando as características de cada uma dessas plataformas. Bom, aí no próximo slide, eu coloco aqui, né, o objetivo. Então, o objetivo dessa investigação foi identificar
e analisar esses elementos, né, postados nas mídias sociais e, claro, sempre procurando trazer informações desses veículos jornalísticos. Então, o ponto de partida aqui era justamente pegar esses veículos que trabalham com informação jornalística, para saber quais os elementos, né, principalmente elemento de mídia, ou até mesmo os elementos que as próprias plataformas disponibilizam, né, como hashtag, emoticon, GIF, para saber se esse tipo de elemento é explorado, né, nesses perfis. E se esses veículos jornalísticos, eles fazem o uso de acordo com a mídia social que eles estão explorando. Bom, e aí na próxima etapa, né, no próximo slide, tá? Pode passar o próximo, sabe, por favor. Eu trago aqui algumas definições, né, de autores sobre essa questão, né, do que são as mídias sociais. É claro que a definição sempre acaba mudando um pouquinho de autor para autor, mas, de uma forma geral, a gente entende que as mídias sociais, elas são aplicativos que vão permitir a criação e a troca de conteúdo gerado pelo usuário, né? Então, o que a gente vai ver aqui depois? Que a mídia social, ela é uma classificação maior, né? A gente costuma chamar sempre de rede social, mas a mídia social, ela vai abrigar vários tipos, né, de aplicativos ou de plataformas que vão trabalhar características diferentes, mas que hoje a gente percebe que elas estão ficando muito iguais, está tudo muito homogeneizado. A gente não sabe até quando, né, essa homogeneização vai se dar, até em que nível, mas o que a gente percebe é uma repetição de características. Mas quando uma plataforma é lançada, ela, claro, vai trazer algo ali, um diferencial para poder conquistar um público. Bom, e aí a Lúcia Santaella vai dizer que essas mídias sociais vão proporcionar uma profusão, né, de plataformas baseadas na cooperação, no compartilhamento e também na construção coletiva. Então, depois que a gente entrou na fase da Web 2.0, né, e agora a gente já está na fase da Web 4.0, então é na Web 2.0 que a gente vai ver se acentuar o compartilhamento, a participação. Então, as mídias sociais entram aí justamente com essa característica, né, das pessoas trocarem, das pessoas compartilharem, delas trazerem informação e essa informação não apenas ser repassada, mas também haver ali uma troca entre elas. E, por fim, a definição da Requeiro, que vai dizer que as mídias sociais, elas vão, de certa forma, complexificar o espaço social. E de que forma? As mídias sociais vão trazer a formação de novos grupos sociais, que vão se organizar em determinadas redes, ou o que a gente chama também de comunidades. Então, a gente que começou lá no Orkut, né, com a primeira rede social, tem aquela ideia ali de comunidades do Orkut. Então, foi, digamos assim, um primeiro passo para a gente entender como que essas redes seriam construídas e como elas são construídas até hoje. Então, hoje nós fazemos parte de diferentes comunidades no mundo ou no universo online, não só aqui no mundo real. Mas quando a gente vai para esse ambiente virtual, a gente acaba se dividindo em diferentes comunidades. A gente estabelece diferentes relações nesses ambientes. Então, pode ser numa rede social específica, ou pode ser até em páginas, em grupos ou em aplicativos. A gente está sempre ali compartilhando o interesse com outras pessoas. Bom, e aí no próximo slide,
eu trago aí uma classificação, né, das mídias sociais. Então, como a gente vai poder perceber, né, aqui eu tenho seis categorias. Como eu falei, né, isso daí também muda muito de autor para autor, de pesquisador, cada pesquisador vai, inclusive, dar uma nomenclatura diferente. Mas a primeira categoria aqui são as da comunidades de conteúdo. E nessa categoria a gente vai encontrar plataformas como o YouTube, como o Pinterest, como o SlideShare, né? Então, são aquelas comunidades que têm o propósito de compartilhar uma informação, seja uma foto, um vídeo, uma apresentação. Então, o objetivo dela é justamente trazer uma informação, um compartilhamento de uma informação específica. Já os blogs, o exemplo que eu trago aqui é do Webnode, do WordPress, do Blogger, são aquelas plataformas que surgiram, né, como diários virtuais e que acabaram evoluindo até para veículos. Então, tem muitos veículos jornalísticos que começaram como blog e que hoje, né, se apresentam mesmo como um veículo de informação, como um site de informação. E aí, a terceira categoria, né, os sites de relacionamento. A gente vai ter aí como exemplo o Facebook e o LinkedIn, né, que vão focar justamente nas relações entre as pessoas. Já os projetos colaborativos, né, como o Wikipédia, o Wikinews, eles vão contar justamente com a construção coletiva, né, das pessoas ali tendo a liberdade, né, de escrever e de acrescentar informações às páginas. E, por fim, as duas últimas categorias, a mundo virtual social e a mundo dos jogos virtuais, elas são mais voltadas, uma para os jogos e a outra como Second Life, como The Sims, né, como uma representação da realidade, né, da nossa vida. Tá? Então, essas são as principais categorias das mídias sociais. Bom, e aí na próxima fase, né, dessa apresentação, a gente tem o jornalismo regional, alguns apontamentos aqui. Então, eu destaquei aqui 3 autores, né, Cascais, Faustino e Camponês, para falar sobre essa definição de imprensa regional, né, ou de jornalismo regional, imprensa local, que é o conjunto dessas publicações periódicas, né, cujo o conteúdo e a distribuição vão se destinar a comunidades específicas, sejam elas regionais ou locais. Então, quando a gente tem um veículo como o Estado de São Paulo, né, mesmo com a nomenclatura que ele tem, trazendo ali, né, na sua definição como sendo um jornal de São Paulo, em um determinado momento ele chega a atingir o Brasil inteiro. Então, ele deixa de ser local, deixa de ser regional e passa a ser nacional. Quando a gente vai comparar com outros veículos, né, dos estados, então a gente vai ter aqui, por exemplo, o Jornal do Tocantins. É um jornal que ele começa no impresso, ele tem o alcance aqui para a região do Tocantins. Só que com a internet, claro, a gente viu tudo isso mudar, porque os veículos hoje, né, a partir do momento que eles vão para a rede, eles acabam atingindo outros patamares. Então, de certa forma, eles deixam, em algum momento, de serem regionais, locais ou nacionais e passam a ser, né, de livre acesso para o mundo inteiro. Mas mesmo assim, puxando nessa definição de imprensa local, a gente tem que perceber o seguinte: qual a importância da imprensa local? É de reforçar a identidade, de reforçar o desenvolvimento, apresentar o desenvolvimento dessas populações, né, desse público e também das instituições locais. Então, não dá para a gente trabalhar apenas com veículos nacionais. A gente tem que valorizar, a gente tem que trabalhar esses veículos regionais, esses veículos locais. Por quê? Porque é através desse jornalismo que a gente vai ter
a oportunidade de conhecer os hábitos, os modos de viver, o pensamento dessas pessoas, né, o nível de vida, as suas preocupações, tanto culturais quanto sociais. Então, é uma forma da gente perceber, né, da gente enxergar como esse público se comporta e o que esse público tem como interesse, né? Então, o jornal, ou o veículo jornalístico, melhor dizendo, né, ele vai retratar ali o cotidiano, a vida, a identidade daquela região, né? Então, ele tem sua importância, sim. Bom, aí no próximo slide, né, eu vou destacar aqui algumas das duas principais características, né, desse jornalismo regional. Ele vai atuar em duas frentes principais. A primeira é o que a gente chama de uma característica editorial. Então, esse conteúdo ele tem que ser voltado para os interesses do seu público, né? Então, o veículo tem que conhecer muito bem o seu público, para quem ele está falando, né, para quem ele está, com quem ele está se relacionando. E a segunda característica é a característica comercial, ou seja, esse veículo também tem que oferecer produtos e serviços que possibilitem essa aproximação com o público. Por isso que é tão importante, né, ao longo do tempo a gente viu a importância, por exemplo, da publicidade local. Então, não há como a gente ter um veículo local sem essa representação local no veículo, mesmo que seja por meio da publicidade, porque o público quer essas informações, né? Ele quer saber o que está acontecendo ali no entorno dele, né? No lugar que ele mora, no lugar que ele vive. Seja por meio da informação jornalística, ou seja por meio até mesmo da publicidade, né? Também é uma forma uma maneira de se informar. Bom, em relação às perspectivas, eu destaco aqui pelo menos 4 delas, que, primeiro, investir na participação do público, né? Então, já que a internet hoje oferece essa possibilidade, né, da participação, a gente vai ter que, os veículos vão ter que investir nessa troca com o público, tá? Então, não basta apenas disponibilizar uma página, um perfil nessas plataformas de mídias sociais, mas tem que investir também na interação. Tem que procurar entender o que esse público está querendo do veículo. Segundo ponto, experimentar novos formatos, seja no que diz respeito a áudio, vídeo, infografia. A gente tem muitas possibilidades hoje, né? Levando em consideração a tecnologia que a gente tem disponível. Então, o que não falta hoje são recursos. O que precisa ficar atento é se eu estou usando esses recursos da forma adequada. O terceiro ponto é buscar novas formas de financiamento, né? Eu falei aqui há pouco da publicidade, mas ela não é mais a única, né, forma de financiar um veículo. A gente tem outras possibilidades hoje, né? Inclusive tem vários estudos, né, que falam sobre essas formas de financiamento, como produção de conteúdo, organização de eventos, até mesmo o financiamento coletivo, né, em páginas específicas. E, por último, apostar no que a gente chama de jornalismo social. Esse jornalismo social é um jornalismo que também vai se aproximar do público, né? Mostrar, não é necessariamente fazer uma propaganda, mas é mostrar entidades, instituições que trabalham a favor do público, que se preocupam com o público, que oferecem um serviço, né, como instituições que trabalham com cura do câncer, né, com organizações não governamentais. Então, trazer, né, essa informação que muitas vezes está próximo do dia a dia do leitor ou do espectador, enfim, né, do usuário. Bom, e aí, caminhando aí para o encerramento, né, dessa apresentação, tá?
eu trago aqui de uma forma bem resumida, porque essa pesquisa, ela durou mais de 2 anos, e claro, ela não se esgota, né? Então, alguns números que fazem parte, né, dessa investigação. Então, no caso dos veículos online, foram selecionados 17 veículos, né, de diferentes regiões aqui do Tocantins, desde do Bico do Papagaio, né, lá no norte do Tocantins até o sul. No impresso, foram selecionados 7 veículos, né? Esse número é um pouco menor, porque já deve se imaginar, né, os veículos impressos, eles estão cada vez menor número, né? No caso das rádios também, o número foi próximo, porque nós temos muitas emissoras de rádio, mas nem todas elas se investem na informação jornalística. E na televisão foram identificadas, no caso, 18 emissoras e retransmissoras, né? Então, não somente emissoras, mas também outros canais que fazem a retransmissão de informação. Bom, e aí sobre os resultados, no próximo slide. Então, o que a gente encontrou nos perfis do impresso? No caso do jornalismo impresso, os perfis, eles trabalham mais. Eles costumam postar mais no Facebook, no Instagram e no Twitter. Mas o que eles postam? Eles postam geralmente texto e fotografia, né? Mas se você parar para pensar, texto e fotografia é o que o jornal impresso já faz, sempre fez, né? Então, ele está apenas assim, reproduzindo aquilo que ele já faz na sua mídia de origem. No caso do YouTube, foram encontrados alguns vídeos, mas não há o que a gente chama não tem uma transmissão ao vivo. Alguns vídeos são apenas gravados, outros nem são editados de forma adequada, mas não existe a possibilidade, assim, não existe lá um repositório que mostre que teve uma transmissão ao vivo. Já os veículos, né, das rádios, né, as rádios, os perfis das rádios, a gente encontrou uma diversidade maior de elementos no Facebook, no Instagram e no Twitter. O que nós encontramos ali? A utilização de texto, de foto, de vídeo, de ilustração e aqueles elementos, né, das mídias sociais, hashtag, emoticons, GIFs e algumas transmissões ao vivo, alguns streamings. Já o YouTube, os vídeos não são postados, né, com uma regularidade, também não tem essa transmissão ao vivo. Bom, nos perfis online, no caso do Facebook e do Twitter, né, nós identificamos o quê? Chamadas, títulos, links, comentários, hashtags, retrancas, fotos e vídeos. Então, os perfis online, eles trabalham um pouco mais a questão do vídeo, até mais do que a gente recebeu nos veículos impressos. Só que o Instagram e o YouTube, a gente ainda está observando, né, como esses veículos trabalham essas plataformas. Então, eu não trouxe aqui os dados para vocês. E já os elementos encontrados nos perfis das TVs foram textos, no caso do Facebook, né, textos, links, emoticons, hashtags, fotos e vídeos. No Twitter, há também digamos, uma repetição desses elementos, né? Os perfis também trabalham esses mesmos elementos, mas aqui com destaque para apenas um perfil que postou vídeos no Twitter. Já o Instagram e o YouTube contaram com poucas postagens e elas trabalharam mais a questão do texto, da foto e, claro, né, no caso do YouTube, o vídeo. Sei que não vai dar para
para enxergar direito aí, né, na apresentação, mas o que dá para a gente concluir? Como é que os veículos do Tocantins, então, trabalham essas mídias sociais? Então, com todas as limitações que a gente acredita que esses veículos tenham, o que deu para perceber é que as emissoras de rádio é que têm explorado um pouco melhor as postagens nas mídias sociais, né, aqui no estado. Eu observei também o seguinte, que há uma baixa utilização do YouTube. O YouTube ainda é uma plataforma pouco explorada por esses veículos. Então, assim, de forma geral, as mídias sociais, elas são usadas apenas como uma ferramenta potencializadora de visualização de conteúdo, ou seja, eu publico a informação ali naquela plataforma, mas o que eu quero mesmo é que o meu público vá lá na minha mídia original, né? Então, esses perfis, eles são usados como uma vitrine para esse conteúdo publicado, né? Então, como eu disse, né, a ideia é levar o público mesmo para a plataforma original, sem apresentar uma narrativa muito diferenciada ali naquela mídia social. Então, a partir disso, a gente pode concluir que esse jornalismo, né, das mídias sociais, ele está, de certa forma, sendo ignorado, no sentido de que não há uma expansão do material nessas plataformas, né? Não há construção de narrativas diferenciadas, narrativas mais atrativas e muito menos contextualizadas. Então, os veículos jornalísticos aqui do Tocantins ainda não perceberam que a comunicação hoje ela é multiplataforma. Então, não basta só eu publicar na minha mídia de origem ou manter uma página no Facebook. Eu tenho que construir narrativas interessantes para todos esses perfis e, claro, para a minha plataforma de origem. E, por fim, né, independente dessa plataforma de origem, o que é necessário, então? É necessário ocupar todos esses espaços, né? Então, o veículo pode dizer assim, eu não vou criar um perfil no YouTube porque eu sou um jornal impresso, para que eu quero um perfil no YouTube? A questão não é necessariamente essa, como eu falei, a comunicação hoje ela é multiplataforma, você tem sim que ocupar esses espaços, principalmente esses espaços oferecidos pelas mídias sociais. Por quê? Porque é através das mídias sociais que você vai poder ampliar o seu público e, consequentemente, a sua audiência. Era isso que eu tinha para trazer aqui. Agradeço a atenção, né, de todos e estou aberta para as perguntas. Muito, muito interessante. Até a Jaqueline mandou nos comentários aqui, na monografia que o Jonathan e eu fizemos, lá em 2017, também percebemos isso aqui nos veículos aqui de Campos. Agora, do meado de 2019 para cá, que alguns veículos veículos online começaram a apostar em podcasts, ou seja, em usar áudios, né, na publicação e aí fazendo programetes, né, fazendo podcasts e inserindo nos seus sites, mas ainda de forma tímida, não são todos aqui que estão, alguns, então dá para se perceber que ainda estão começando, né, a engrenar, a usar esses recursos que a web tanto nos possibilita, né? Sim. Agora, a gente tem mais uns 10 minutos de live, abrir para perguntas, né? Todo mundo que está assistindo aí pode nos mandar perguntas. Deixa eu já começar com a pergunta da Jaqueline, que foi minha orientadora. Ela quer saber, Liana, qual o espaço que pesquisas assim tem na academia hoje? Bom, acho que a gente tem que criar os espaços, né? Então, aqui, eu, agora em maio, faço 12 anos de UFT, e quando eu cheguei havia digamos assim, poucas pesquisas sobre o Tocantins. Então, eu enxerguei que essa era uma boa possibilidade, né?
de investigar sobre os veículos daqui. Então, assim, eu estou abrindo esse espaço e eu acho que outros pesquisadores podem abrir também esse espaço em outras em outras universidades, né, em outros grupos de pesquisa, enfim. Agora, é claro que há um pouco de receio quando a gente vai, digamos assim, mais para o interior, né, por parte principalmente dos alunos, de não investigar os veículos da região, porque eles, às vezes, acham que não vão conseguir depois emprego, né? Conseguir trabalhar nesses veículos. Sendo que, fazendo uma investigação, nem sempre você traz aspectos muito positivos, né, em relação a eles. Mas, assim, hoje, o que a gente percebe aqui é que há uma necessidade de você investigar, né, o veículo da região, o veículo local, inclusive para eles saberem no que eles podem melhorar, o que eles podem investir, né, porque é através dessas pesquisas que eles vão ter um retorno, digamos assim, com parâmetros, né, bem estabelecidos. Então, acho que os caminhos a gente pode abrir, independente do local que a gente estiver. A Lívia pergunta, Liana, quais as dificuldades enfrentadas durante a pesquisa? Bom, a dificuldade sempre é conseguir o contato com esses veículos. Então, logo no início, lá em 2015, né, quando a gente começou a mapear os veículos aqui do Tocantins, nós enviamos mensagens de e-mail para todos eles, e o retorno foi muito baixo, né? Então, digamos que manter esse diálogo com os veículos que é sempre o mais complexo. Agora, quando você faz uma observação, né, desse tipo que eu apresentei aqui, que você vai lá nos perfis e observa o trabalho que eles estão fazendo, as postagens que eles estão fazendo, então aí a dificuldade maior, às vezes, é só mesmo conseguir armazenar todo esse material, né? Ter uma organização maior para poder organizar esse material que é coletado. O Caio quer saber como obter engajamento nas mídias sociais sem ter como financiar. Ou seja, engajamento orgânico seria, né? Sem engajamento o quê? Como obter engajamento nas mídias sociais sem ter como financiar. Sem ter financiamento, é isso? Isso, sem promover as publicações. Ah, tá, entendi. Realmente, é um pouco difícil, né? Porque a gente percebe que algumas plataformas trabalham, né, com esse impulsionamento, né, das postagens. Acho que essa questão está mais ligada à qualidade da informação, à qualidade das postagens. Então, se você tem um material atrativo, um material com qualidade, consequentemente o público vai se aproximar, vai confiar no seu trabalho, né? O veículo vai desfrutar de uma credibilidade maior e, naturalmente, o público vai procurar aquele veículo para se informar ou para consumir aquele conteúdo que é postado. Mas a palavra é essa, qualidade. A Simone gostaria que você explicasse novamente a diferença entre mídias sociais e redes sociais. Então, quando a gente fala em rede social, a gente está falando mais em sites de relacionamento, né? Então, como eu dei o exemplo aqui, né, do Facebook, o exemplo do LinkedIn. Quando a gente está falando em mídia social, que digamos, o amplo, né, é o maior, que é dentro da mídia social, a gente vai ter várias categorias. Quando a gente fala em mídia social, a gente está falando não só dessa questão de compartilhamento, de relacionamento, a gente está falando em produção de conteúdo, né? E por isso que entra aí aquelas comunidades de conteúdo como o YouTube. Então, é claro que quando o YouTube surgiu, o foco dele era o quê? Uma plataforma para compartilhamento ali de vídeos, né? Produção e compartilhamento de vídeos.
Com o passar do tempo, todas essas plataformas, elas foram, de certa forma, assimilando características de outras, né? Então, hoje o YouTube, você não só publica, mas você, de certa forma, também se relaciona quando você escreve alguma coisa no comentário, quando a pessoa responde ou curte, ou até mesmo você segue, se inscreve no canal. Então, essa é a diferença maior, né? Então, a rede social seria mais uma categoria dentro das mídias sociais. Eu falei sobre podcasts e a gente tem duas perguntas sobre podcasts. O Vitor quer saber se a senhora acha que o avanço dos podcasts vai atingir mais os jornais. Acho sim. Inclusive, essa foi uma das apostas, né, do relatório Reuters em 2019, né? Então, veja só, a gente já está em abril, finalizando abril de 2020. Então, desde o ano passado, o relatório Reuters apontou que o podcast ele teria, digamos assim, mais força, né, nos próximos anos. Então, eu acredito sim, acredito que para 2020, para 2021, o podcast ele vai ser uma das principais narrativas, né, jornalísticas que a gente vai ter aí. E o Gabriel quer saber se o podcast pode ser uma ferramenta mais utilizada pelos veículos. Pode, só que tem que saber, né, trabalhar essa ferramenta, né? Então, é claro que quando a gente fala em podcast, a gente está falando, sobretudo, em informação no formato de áudio, né? Então, você tem que saber muito bem o que você está escrevendo, o que você está falando ali, porque, afinal de contas, você não tem o suporte da imagem, né? Então, tem que saber trabalhar bem, né, essa questão do áudio. Você acaba trabalhando com o imaginário da pessoa que está ouvindo, né? Tem que saber o que falar, porque de acordo com o que você vai falar e como você vai falar, é que a pessoa vai pegar e vai imaginar, né, aquilo que você está falando. Tem uma outra pergunta muito interessante do Ézio. Ele quer saber qual mídia a senhora indica para fazer um trabalho jornalístico no home office, né, em tempos de pandemia. Qual mídia a Eliana indica para fazer um trabalho jornalístico no home office? Olha, isso daí vai depender muito dos recursos que você tem em mãos, né? Se você tem um computador com um bom programa de edição de áudio, então eu vou indicar o podcast. Se você tem um bom programa para edição de imagem, então aí eu vou te indicar um trabalho mais voltado, né, para infografia, né? Agora, se você tiver um celular muito bom para fazer uma gravação, mesmo que não haja necessidade de sair de dentro de casa, então você pode, né, trabalhar com vídeo. Isso vai depender muito do que você tem em mãos em relação à ferramenta, em recursos e também a questão das suas habilidades, né? Então, sempre eu falo para os meus alunos, há mais de 20 anos atrás, a gente escolhia uma mídia para trabalhar, né? Então, falava assim, eu vou trabalhar em rádio e você se especializava naquilo e passava uma vida inteira trabalhando em rádio. Hoje não dá mais para a gente fazer esse tipo de afirmação. Então, de certa forma, tem que não ser bom em tudo, mas entender de tudo um pouco. Mas no caso aí dele, é a ferramenta que ele tiver à mão e que é de boa qualidade também. Exato. Hoje em dia o jornalista tem que ser multiplataforma, né? Saber trabalhar na escrita, saber trabalhar no online, saber trabalhar no vídeo, saber trabalhar no áudio, no rádio. Ele tem que ser multiplataforma, né? E ainda saber editar também, né? E também entender um pouquinho de marketing de conteúdo. Exato. Bem, Eliana, a gente está chegando ao final. Daqui a pouquinho a gente tem a live da Camila com a Amanda Kelsterman. Eu gostaria de saber se a gente poderia... Ainda ficaram algumas perguntas aqui ainda que a gente, por conta do tempo, não conseguiu. Agora voa, principalmente quando o assunto é bom, rende. Se a gente poderia coletar essas perguntas, enviar para a senhora, e a senhora gravaria em vídeos e a gente publicaria nas redes sociais da universidade essas pílulas de vídeos,
e aí para o pessoal que acabou não conseguindo ter a pergunta respondida, ter respondida depois. Uhum. Claro, sem problema nenhum. Vai ser um prazer. Ok, então a gente vai selecionar aqui as que não foram e vamos enviar. Agora, para a gente finalizar, deixa um recado para quem planeja iniciar, né, na área de pesquisa acadêmica, ou quem se interessou pelo tema e agora quer começar a buscar. Deixa esse recado para esse pessoal. Bom, em relação à pesquisa, né, científica, o que eu posso dizer assim, que precisa de, primeiro, interesse, né, segundo, disciplina e terceiro, organização, né? Então, é claro que a gente, quando vai fazer pesquisa acadêmica, a gente tem que gostar daquilo que a gente está fazendo, né, e não ser apenas uma obrigação. Né? Você tem que saber que você vai passar muito tempo com um tema específico, né? No caso de uma monografia, você passa pelo menos 6 meses, de repente até quase um ano. No caso de uma dissertação, mais de 2 anos, um doutorado, mais de 4 anos. Então, tem que ter essa consciência, né, de que você vai ter que passar bastante tempo com esse trabalho, né? Não pode pensar de forma negativa em desistir, né? Vai dar certo sempre no final, sempre dá, mas como eu disse, um pouquinho de disciplina não faz mal a ninguém, e também organização. Tá certo, Liana. Para a gente finalizar, você poderia passar seu e-mail para o pessoal, quem quiser, quem precisar entrar em contato? Sim. Sim, vou passar meu e-mail institucional, lianavidigal@uft.edu.br, né? Pode mandar uma mensagem. Quem tiver interesse em conhecer o trabalho do grupo de pesquisa, eu deixo aí o site também, nepjor.com.br, e vai ser um prazer trocar informações com vocês, né? Tirar todas as dúvidas. Tá certo, Liana, muito obrigado mesmo pela participação, trouxe muito conteúdo para a gente, muito conhecimento, uma ótima noite para você aí e até a próxima, quem sabe, né? Obrigada, estou à disposição. Um abraço. Um abraço, Liana, muito obrigado a todo mundo que participou, mandando pergunta. Lembrando que daqui a pouquinho começa a live sobre a mulher no mercado do jornalismo esportivo com a Camila Póvoa, mediando a participação da Amanda Kestelman, do jornalista do Grupo Globo, né? Escreve para o Globo.com, também faz matérias para o Globoesporte.com, o Sport TV, enfim. Então, daqui a pouquinho, dá o tempo de você ir tomar uma água e tudo mais no banheiro e voltar para essa live da Camila e também da Amanda. Forte abraço a todos, tchau, tchau.